Você com certeza já ouviu alguém por aí falar que uma inovação é super disruptiva, né? E se eu te pedir para fazer uma lista de startups que você considera disruptiva, provavelmente Tesla e Uber estarão no meio dessa lista, né? Bom, mas você sabe o que é uma inovação disruptiva? E será que a Tesla e o Uber são mesmo disruptivos? Eu não faço ideia! É normal a gente utilizar termos que a gente não sabe muito bem o significado, ou termos que a gente só tem uma vaga ideia do que quer dizer. A inovação é um desses termos. Por exemplo, a gente pode imaginar que pessoas como Santos Dumont, Graham Bell, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, são todas pessoas geniais e inovadoras porque, afinal de contas, por causa delas, a gente pode voar em um avião, a gente pode fazer uma ligação para alguém, a gente pode usar o Wi-Fi e a gente pode programar. Pois é, mas por mais inventivas que essas pessoas tenham sido, e elas foram realmente geniais, elas não foram inovadoras. Say what? Para entender isso melhor, vamos trabalhar um pouquinho os conceitos de descoberta, invenção e inovação. A descoberta nada mais é do que um fato do mundo físico, científico e que precisa ser validado socialmente. As descobertas, elas geram um novo conhecimento, mas elas não necessariamente geram um protótipo ou mesmo são comercializadas. Você pode descobrir um planeta com condições ambientais muito parecidas com a Terra e que poderiam acomodar os seres humanos, novas partículas subatômicas. A invenção, por outro lado, é um conhecimento que gera um protótipo, mas que não é produzido em larga escala. O telefone foi uma invenção de Graham Bell. O 14 bis foi uma invenção de Santos Dumont. Tanto Graham Bell quanto Santos Dumont foram inventores sensacionais, mas os verdadeiros inovadores nesses mercados foram as primeiras empresas de aviação civil e as primeiras empresas de telefonia. Ou seja, enquanto que a descoberta é um conhecimento que não gera necessariamente um protótipo e nem é comercializada, a invenção é a aplicação desse conhecimento para a criação de um protótipo, mas que não necessariamente é comercializado em larga escala. É a atividade inovadora, a inovação, que vai pegar essa invenção, descobrir um novo mercado e comercializar em larga escala. Por isso, a inovação é um processo iterativo iniciado pela descoberta de um novo mercado ou de uma nova oportunidade de serviço para uma invenção baseada em tecnologia que leva a tarefas de desenvolvimento, produção e marketing que buscam o sucesso comercial da invenção. Essa definição de inovação abrange dois elementos importantes. Primeiro, o processo de inovação compreende o desenvolvimento tecnológico de uma invenção, a inserção dessa invenção em um mercado para que chegue até os seus consumidores finais. E o segundo elemento compreende o fato de que é um processo iterativo, por isso ele envolve automaticamente a introdução de uma invenção no mercado e a reintrodução dessa invenção mais tarde de modo aprimorado. Tá, mas por que a gente está falando do conceito de inovação? O que isso é importante para esse curso? Bom, em primeiro lugar, a inovação é importante porque as startups elas se baseiam em inovações. E em segundo lugar, porque o Estado, o poder público, o governo, tem formas diferentes de reagir conforme o tipo de inovação, conforme o grau de inovação. E a gente vai falar de cada um desses graus a partir de agora. Basicamente, as startups elas se baseiam em 3 graus de inovação. As inovações incrementais, as inovações radicais e as inovações disruptivas. Basicamente, inovações incrementais compreendem todo tipo de produto que oferece novos recursos, melhoramentos, benefícios para tecnologias que já existem em um mercado que já existe. Um novo produto incremental envolve a adaptação, o refinamento e o aprimoramento de produtos já existentes ou de sistemas de produção e de entrega. Inovações incrementais são especialmente importantes como arma competitiva em um mercado já tecnologicamente maduro. Um exemplo de inovação incremental é o Gmail. Quando lançado, o Gmail se limitava a fazer um serviço de entrega rápida de e-mails. Entretanto, com o passar do tempo, novos recursos foram adicionados ao Gmail para melhorar ainda mais o serviço e torná-lo mais útil aos usuários. Já as inovações radicais são aquelas que surgem da incorporação de uma nova tecnologia que, por sua vez, resultam em uma nova infraestrutura de mercado. As inovações radicais, elas geralmente não atendem a uma demanda do consumidor. Pelo contrário, elas criam novas demandas que o consumidor não imaginava ter. Essa nova demanda cultiva novas indústrias, novas empresas, novos concorrentes, novos canais de distribuição, novas estratégias de marketing e novos consumidores. Por exemplo, no final da década de 70, a maior parte das famílias do mundo não conseguiria imaginar por que precisaria ter em casa um computador pessoal. Hoje, o mercado de computadores pessoais é um mercado multibilionário. Por isso, a nova tecnologia radical ela atua como um catalisador que faz surgir novos mercados e novas indústrias. É o caso da lâmpada, é o caso da indústria, é o caso do computador pessoal, é o caso da internet. São todas inovações
radicais que criaram novos mercados, criaram novas indústrias, criaram novas necessidades que até então não existiam. Por fim, vamos falar sobre as inovações disruptivas. O que são inovações disruptivas? Em primeiro lugar, uma inovação disruptiva não necessariamente cria um novo mercado, mas ela também não se limita a criar aprimoramentos e refinamentos em produtos ou sistemas que já existem em determinado mercado. Basicamente, a inovação disruptiva ela se refere a um fenômeno em que um novo participante surge no mercado e vira esse mercado de ponta cabeça. A tecnologia disruptiva corresponde a um tipo de tecnologia que, no momento em que ela é introduzida no mercado, ela é muito pouco confiável, mas que rapidamente ela consegue a confiança dos usuários. Como exemplo de empresas que implementaram inovações disruptivas em um setor que já existia, a gente pode citar o Spotify e a Netflix. Nem o Spotify, nem a Netflix criaram um novo setor. Elas continuam operando em um mercado que já existe há muito tempo, o mercado audiovisual. Entretanto, o modelo de negócio baseado em tecnologia e altamente escalável faz com que o Spotify e a Netflix consigam dar acesso a esse mercado a pessoas que até então não eram consumidores dessa indústria. E por essa razão também é possível discutir se empresas como a Tesla, o Uber e a Apple são de fato empresas disruptivas. Por que isso? Vamos imaginar que um cenário de disrupção pressuponha algumas condições. A primeira condição é que uma startup pequena surja e substitua os grandes players do mercado com um novo modelo de negócio. Também é necessário que exista uma nova classe de clientes que até então não eram atendidos por essa indústria dominante. E também é necessário que exista um acelerador tecnológico que confira a essas startups vantagem competitiva para alavancar. Isso quer dizer que no momento em que os grandes players do mercado percebem que estão em perigo, já é tarde demais. E nesse ponto, nem a Tesla, nem o Uber e nem a Apple conseguem reunir todas as condições de um cenário de disrupção. A Apple, quando lançou o iPhone, ela não estava solucionando um problema específico do mercado. O mercado já existia, então a inovação que a Apple traz aos consumidores é muito mais uma inovação incremental do que uma inovação radical ou disruptiva. A Tesla, muito embora tenha nascido como startup, ela se especializou em produzir carros de ponta, o que evidentemente não promove um grande acesso a consumidores que até então não eram atendidos pela indústria dominante. Ao contrário, a Tesla foca nos mesmos consumidores. E por outro lado, o mercado do Uber não era nem novo e nem amplamente difundido. Bom, agora que a gente sabe a diferença entre inovações incrementais, inovações radicais, inovações disruptivas, e sabe até certo ponto identificar o que é uma ideia disruptiva do que não é uma ideia de negócio disruptiva, vamos falar um pouquinho sobre como o Estado reage a essas inovações. Em primeiro lugar, do ponto de vista regulatório, as inovações elas podem ser inovações de compliance ou inovações de circunvenção. O que são inovações de compliance? A gente chama de inovações de compliance aquelas inovações cujo produto ou processo inovador já se encontram sob o prisma da regulação então vigente no Estado. Ou seja, essa inovação ela já nasce regulada, ela já nasce inserida em uma regulação específica. Por outro lado, as inovações de circunvenção são aquelas inovações em que o processo de inovação, o produto inovador, eles não estão inseridos em nenhuma regulação do Estado. Ou seja, quando eles surgem, existe um vácuo legislativo e eles não se encaixam em qualquer tipo de regulação. Apesar de não estarem inseridos em nenhuma regulação específica, o produto inovador ou o processo inovador não violam por si só nenhum tipo de norma jurídica ou regulação estatal. É o caso do Airbnb, do Uber e da SpaceX. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. O foguete SpaceX Falcon 9, com 2 astronautas veteranos da NASA, finalmente decolou neste sábado. A reação política do Estado em relação a essas inovações normalmente ocorre de 4 maneiras. Ou proíbe, ou libera sem nenhuma regulação, ou tenta encaixar essa inovação em um regulamento antigo e já antiquado, ou cria um novo marco regulatório. Bom, por hoje é só, e a partir da próxima semana a gente vai começar a falar sobre as exigências jurídicas de cada fase de implementação e desenvolvimento de uma startup. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos, deixe comentários, críticas e sugestões, e a gente se vê na próxima semana.